Olá pessoas, eu sou Estevão, tenho 32 anos e eu já precisei esconder fatos sobre mim para me sentir mais confortável em alguns lugares. Pessoas, vocês já pararam para analisar se vocês precisaram mentir alguma coisa ou omitir alguma coisa a respeito de vocês mesmos, alguma característica que vocês têm ou algum posicionamento que vocês têm em relação a alguma coisa para você se sentir mais confortável em algum lugar, em algum espaço? Eu já precisei fazer isso algumas vezes na minha vida, na verdade, quase sempre eu preciso fazer, inclusive. Sempre que eu vou começar a frequentar um lugar novo ou vou frequentar um lugar que já fazia muito tempo que eu não frequentava, que as pessoas já não sabem muita coisa sobre a minha vida desde a última vez que eu encontrei com elas, rola um desconforto. Principalmente se essas pessoas não sabem algumas características e algumas coisas em relação à minha vida ou alguns posicionamentos que eu tenho. Eu sempre fico muito preocupado na hora que eu vou precisar conversar ou, sei lá, ter qualquer tipo de interação com pessoas novas. Isso pode ser num curso, na faculdade, isso pode ser num grupo novo de amigos, no trabalho, um grupo novo de pessoas, ou mesmo quando você não encontra aquela sua família que não te vê desde que você era adolescente, muito novinho, e aí na hora que você encontra com essas pessoas, perguntas constrangedoras vão acontecer e assuntos vão chegar, e esses assuntos vão muitas vezes precisar que você se posicione, que você dê a sua opinião, e eu sinceramente tenho muita dor de barriga quando esse tipo de coisa acontece com determinados assuntos. Um dos principais assuntos que eu me preocupo muito na hora de abordar é que, assim, quando você chega num grupo novo, ou até mesmo quando você encontra, a família depois de muito tempo, vai chegar um momento que você vai precisar falar sobre o derradeiro assunto da sexualidade ou das namoradinhas, que as tias adoram perguntar, ou quando você tá num trabalho, você acaba conversando sobre a sua vida e você expõe alguns fatos e sei lá, eu sinto como se eu tivesse a obrigação de ter que anunciar: oi, tudo bem? Eu sou Estevão e eu sou gay. Eu preciso contar para as pessoas que eu sou gay. Eu não consigo simplesmente deixar os assuntos fluírem, deixar as pessoas entenderem. O mais chato de tudo isso é que, dependendo de onde for o lugar, na verdade, não sei nem se dependendo, acho que em todos os lugares, eu fico muito preocupado que quando eu revele isso, quando isso vem à tona, isso de alguma forma prejudique a minha imagem naquele lugar, vamos colocar entre aspas, imagem. Que aquilo prejudique a minha convivência com aquelas pessoas, ou me prejudique mesmo no meu desenvolvimento em se tratando de trabalho, ou mesmo a reação das pessoas em relação a mim. Então sempre rola uma dor de barriga. Isso já aconteceu em ambiente de trabalho, isso já aconteceu em grupo novo de amigos, de pessoas que eu não conhecia, isso já aconteceu dentro da minha família, isso já aconteceu na academia, quando eu fazia aula de Muay Thai, eu ficava com muito medo de contar que eu era gay, e só que chegou um momento que não tinha como, e eu acabei contando, e assim, ainda bem, por sorte, sei lá, ou porque eu tava preocupado demais, não sei se era neura da minha cabeça, nunca aconteceu de ter uma reação negativa, mas eu juro pra vocês, pelas histórias que eu já escutei de outras pessoas, relatos em relação a esse tipo de coisa, eu sempre tenho muito medo quando eu preciso dar esse passo, porque por mais que muita gente diga: você não precisa ficar contando pra todo mundo que você é gay, ninguém tem nada a ver com a sua vida particular. Mas quando você tem um convívio meio que constante com algumas pessoas, mesmo que elas não sejam tão íntimas, em algum momento isso vai ter que vir à tona, você vai ter que comentar, porque eu fui com meu namorado em algum lugar, e aí o fato de você falar, no masculino já é que esquisito, entendeu? Mas ainda bem que eu nunca passei por nenhuma situação muito constrangedora nesse momento, ou de pessoas que me rejeitaram, ou que mudaram de comportamento comigo, ou eu fui prejudicado. Ainda bem, nada disso aconteceu. Porém, mesmo que nunca nada de ruim tenha acontecido, nunca eu tenha me sentido prejudicado, ainda assim, existem situações muito chatas que acontecem desse momento em diante. Primeiro porque, assim, eu sou gay, e eu tento me envolver da melhor forma possível com algum tipo de militância, de desconstrução em relação tanto à parte de sexualidade, às siglas, LGBTQIA+, quanto qualquer outro tipo de luta, como feminismo, como gordofobia, como racismo, algumas outras vertentes de algumas militâncias e desconstruções. Acaba que eu começo a identificar grandes problemas em falas que as pessoas soltam, às vezes de forma natural, que naquele ambiente é uma coisa natural e que pra mim já não é. Já foi até um dia, mas eu já fico assim: sério que você tá falando isso? Sabe? Quando a pessoa solta a frase do tipo assim: ai, mas ela é uma gorda linda.
Relaxa, menino, eu tenho um primo gay, eu adoro ele é ótimo, viu? Aquele senhor, lembra aquele senhor de cor, moreninho? Então assim, quando você já tá meio que num rolê de se desconstruir, de começar a pesquisar a respeito disso, quando você ouve esse tipo de frase, ela dá uma cutucada ali no seu fígado, você fala, ai, sério? E aí, quando você tá em alguns ambientes, não existe tempo hábil e nem espaço para que você consiga intervir quando você ouve esse tipo de declaração que pode ser até ofensiva para algumas pessoas e falar, olha, isso aí que você tá falando é muito legal, vamos rever essa frase? Por que uma mulher gorda tem que ser dita que ela é uma gorda linda? Não, ela é só linda, independente do peso. Por que você não pode falar que o senhor é um senhor preto, um senhor negro? Por que você tem que falar que ele é moreno, que ele é de cor? E o fato de você ter um primo gay, de você achar ele ótimo, não significa que você não seja uma pessoa homofóbica. Porque você, se tiver um filho gay, você vai achar de boa? Esse tipo de assunto, se a gente for entrar, a gente tem que se prolongar, tem que discutir, tem que debater. E principalmente quando a pessoa não faz parte desse ciclo e não entende algumas coisas, a gente tem que ter tempo para explicar e ter tempo da pessoa digerir a situação. Então, de duas uma, quando eu ouço esse tipo de comentário, ou eu simplesmente me calo e faço um e deixo passar, ou eu solto um comentário. Você sabe que não é muito legal esse negócio aí que você falou não, viu? Tá meio errado. Não devia falar desse jeito não. E normalmente quando eu acabo soltando, eu não me seguro e acabo falando, eu percebo que pesa o clima na hora, que já rola uma tensão e daquele momento em diante, esse assunto, seja ele qual for, vira um tabu e ele não é mais falado. Eu acho que isso pode até ser considerado uma coisa boa, porque pelo menos as pessoas estão tendo o cuidado de não serem desagradáveis e falarem coisas que me incomodam na minha frente. Porém, ao mesmo tempo, eu fico pensando que isso não ajuda a pessoa a realmente entender que aquilo que ela fez não é legal. Ela só evita em respeito a mim, ou para eu não encher o saco dela e ficar militando na orelha, mas ela não desconstruiu isso na cabeça, não conseguiu entender o porquê aquilo é errado. Então ela não tá fazendo porque ela entendeu que não é legal, ela só não tá fazendo na minha frente. Ela vai fazer isso quando tiver só ela no grupinho dela com pessoas que concordam com ela e ela vai continuar fazendo. Porém, quando são esses assuntos, eu ainda dou um boi, sabe? Porque eu sei que não é todo mundo que tá dentro desse rolê, eu sei que a sociedade como um toda não é educada e construída para pensar dessa maneira. São pouquíssimas pessoas, é de fato uma minoria que começa a enxergar algumas coisas que já estão ali entranhadas na nossa sociedade como algo cultural, como essa coisa de associar a pessoa gorda com feio, o gay como algo errado, ou ter medo de usar e falar que a pessoa é negra porque, sei lá, ser negro não é uma coisa boa, e você fala, não, ele é de cor, enfim, vários pensamentos que são meio estranhos. As pessoas já são educadas, né? Eu mesmo já tive muito pensamento assim, eu já mesmo chamei negro de moreninho e já falei coisas absurdas como essa. E até hoje falo, viu, gente? Eu não tô dizendo que eu tô super desconstruído, não. Eu vivo dando close errado aí pelo mundo afora, mas eu tô tentando me policiar e entender. E às vezes eu faço o close errado e eu já me conscientizo na hora, eu já entendo na hora que eu fiz a merda. E para as outras pessoas que não estão inseridas, então vamos lá, uma pessoa hétero, uma pessoa branca, uma pessoa que tem uma condição de vida razoável, homem principalmente, porque não sofre certos tipos de discriminação ou não fica com medo de andar na rua quando tá à noite porque pode ser abusado, então ele acha que tudo é frescura e mimimi. Então eu ainda dou um boi, porque assim, isso é um processo que vai levar tempo, porque não é uma desconstrução de um ser, não é uma desconstrução de um indivíduo, é uma desconstrução de uma sociedade, de mudar essa cultura. Então eu ainda perdoo, ainda engulo um pouquinho, tento aos pouquinhos e falar. Agora, quando o assunto vai pra política, gente, eu realmente me isento da possibilidade de tentar discutir sobre qualquer coisa, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de pensamento extremamente radical e oposto ao meu, porque eu percebo que é desgastante, não vai levar a lugar nenhum, é só um monte de gente discutindo e que ninguém evolui, ninguém se escuta. Eu até tento escutar e entender o outro lado, mas fica muito difícil de defender pessoas que defendem gente que fala que a PM mata pouco, que tinha que matar é mais. Defender um cidadão que fala que vai fazer o país para uma maioria e que a minoria ou ela se adequa ou ela que desapareça. Essa é a frase, eu até anotei aqui, ela que desapareça. Que concorda que mulher tem que ganhar menos porque mulher tem filho, porque mulher engravida, porque tem licença. Que beleza. Então o patrão vai lá e contrata a mulher por menos. O cara defende isso. E um cidadão que falou que se fosse eleito não ia dar dinheiro para ONG, que esses vagabundos iam ter que trabalhar.
Então isso tudo assim não foram frases que saíram da minha boquinha, vocês sabem muito bem de quem, eu não vou ficar citando nomes para não dar ibope aqui pra pessoa, mas eu não tenho paciência para esse cidadão que falou essas frases e muito bem para pessoas que veem as frases que esse cidadão fala, vê as merda que ele faz e continua defendendo ele. Você acha que tem alguma possibilidade de ter diálogo, uma pessoa que defende uma pessoa que fala esse tipo de coisa? Ah, não tem. Aí eu não tenho paciência. Eu acho nem que não vale a pena eu gastar o meu latim pra ficar falando com esse tipo de pessoa. Então, muitas vezes eu engulo seco ou simplesmente fico quieto pra demonstrar que eu não tô satisfeito, não tô gostando do que tá sendo dito, mas eu não vou entrar na discussão, porque se for pra eu entrar, eu perco a amizade, eu perco o convívio, aí não tem realmente condição. Eu tenho muito medo, principalmente no trabalho, de querer me posicionar e falar a respeito disso, e isso me prejudicar, e eu tenho plena convicção de que isso me prejudicaria sim, porque tem muito pensamento que eu tenho aqui a respeito até mesmo do mercado de trabalho, da forma como a gente tem esse modelo de gestão nos trabalhos, que eu tenho certeza que me prejudicaria nos locais em que eu já trabalhei na minha vida. Isso porque eu nem vou entrar no mérito de falar de religião, porque parece que de duas uma, você ou é obrigado a acreditar num Deus cristão, que as pessoas acreditam por aí, então se você não é cristão, você é de uma religião diferenciada, já é um grande problema, as pessoas já regalam os olhos pra você. Ou se você diz que não acredita em nada, que você é ateu, também tem um grande problema com você. Então as pessoas já olham pra você com uma certa desconfiança, como se você não fosse uma pessoa de bem, só porque você não acredita no que ela acredita. E a gente sabe muito bem que nada a ver uma coisa com a outra, né? Conheço muito ateu por aí que é muito melhor pessoa do que um povo que crê em Deus e que vai na igreja todo final de semana. Essas foram os meus relatos, coisas que me deixam muito apreensivo na hora de entrar e abordar os assuntos com pessoas, principalmente de novo convívio. E eu sei que as coisas que eu relatei aqui tem muito a ver com os meus rolês e com as minhas convicções, porque eu sei que tem muito mais coisa aí que acontece. Quantas vezes eu já ouvi relatos de mulheres que entraram para trabalhar no serviço grávidas e precisaram esconder porque sabiam que se os patrões descobrissem que essa mulher estava grávida, ela não ia continuar no trabalho no momento que ela mais precisava, na verdade. Pessoas trans que muitas vezes têm que se adequar com forma de vestimenta, que não pode se expressar da forma certa, que não consegue usar o nome social que escolheu e que precisa ficar se adequando ou por uma imposição, né, que veio de algum lugar, ou porque tem medo realmente de ficar prejudicados. Então às vezes se esconde e se torna uma pessoa totalmente diferente quando está em determinados ambientes. E tem muitas outras coisas. Se você aí já precisou esconder alguma coisa em relação a você, para que você não fosse julgado, prejudicado, avacalhado, apedrejado pelas pessoas, conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, curte aqui também, beleza? Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente causa nas pessoas, esse tipo de gatilho, que as pessoas ficam com medo de expressar as suas verdades, e também as coisas que a gente acaba ficando com medo e apreensivos de mostrar para os outros, e da onde vem isso, por que isso acontece, beleza? Então é isso, gente, um beijo e até mais, tchau, tchau!